Bom dia, professor. Bom dia. Acho que seu áudio tá meio baixo. Bom dia, bom dia. Melhorou? Melhorou. Bom dia! Bom dia. O que seria a Bárbara penitente? Tô aqui pensando, ela colocando ali no chat, ela botou Bárbara penitente. Será que aconteceu alguma coisa com ela? É uma penitente Por quê? assistir aula de filosofia? Nossa, Ela foi escrever Bárbara presente, ela escreveu Bárbara penitente. Hoje vai ser história ou... Essa aula é aula de filosofia, tá, gente? Ah, tá. A gente vai passar a ter agora ao vivo. E Naí é terrível, né? Ela tirou uma foto, um print dela olhando assim, parecendo que é uma câmera ao vivo, mas não é, entendeu? Aí você pensa que ela tá... ela para e volta, para e volta. Tá dando umas Porque travadinhas, eu né, abro o Naí? chat, trava. Aí para. Pra mim, né, Bárbara, tá parada. Bárbara, eu tava brincando com você, tá? eu sei. Gente, cadê o povo? Será que o povo não sabe, não? Tem Relaxa, eu aula acho que a agora? maioria vai faltar porque agora são 11 horas e aí um monte de gente tem preguiça de entrar na aula. Nem Sei a lá. preguiça. Ah, tá. Tipo, da última vez, eu Ah, esqueci que tinha aula 11 horas, porque, tipo, você vai fazer outra coisa da sua vida e É, aí você esquece. vocês tiveram aula que horas hoje? é porque Exatamente. porque acho que não, é porque tipo assim, 9, 8, 9 e aí vai pra 11 direto, tipo, tem que esperar uma hora. Ah, Vocês esquecem entendi. É verdade. Ah, então vamos começar, né? Depois o pessoal qualquer coisa assiste no... no YouTube. Isso. Espera um pouquinho, deixa eu só ver aqui, compartilhar a tela. Assim. Vamos fazer lá do capítulo 7, tá, gente? Página 24 do livro de filosofia. Pô, tinha que alguém fazer isso. Pronto. Bom dia, Ana. Deixa eu ver quantos estamos. 14. 14. São poucos ainda. Peraí que eu vou mandar uma mensagem pra Mariana, lembrando ela de vir aqui pra aula. Tá. Como foi o VHA, eu achei que vocês foram bem, tá? A maioria foi muito Tio, bem. acho que eu tirei 10. Só que. Não, peraí, não. Eu tirei Só que 8. Foi 8. É, teve foi 8. gente que só fez um. Tinham 2 arquivos, só fez um. Você acredita nisso? Eu errei só uma. Você acredita, professor? Eu errei só uma de cada. Mas a maioria conseguiu ir muito Eu bem. fiquei chateado, porque eu errei 4, porque em vez de eu pensar que era da Primeira Guerra Mundial, eu botei que era a Segunda e eu errei tudo. Olha, sei lá, Nós nem estudamos a Segunda Guerra Mundial ainda. eu fiquei um monte de tempo lá, tipo, lendo questão várias e várias vezes. Aí acabou que. Eu não tava entendendo no início, aí depois eu comecei a compreender. Nossa, eu achei que tava simples a compreensão. Não, tipo, assim. Tá, mas. Gente, vamos lá então, porque a gente não tem tempo para perder. O pessoal que veio, veio. Quem veio, veio. Quem não veio, não veio. E assim, né? A Mariana não me respondeu, eu tô quase dando um soco nela. Vamos lá. Olha só. O título do nosso capítulo fala assim: democracia, escravismo e imperialismo. A primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é de que forma que essas palavras elas podem se relacionar. Se nós fôssemos trazer isso hoje para a nossa realidade,
em um mesmo local, em um mesmo espaço, na mesma situação, democracia, escravismo e imperialismo não teriam espaço. Elas não poderiam conviver juntas. Talvez democracia e imperialismo, sim. Agora, democracia e escravismo, com certeza não. Tá bom? Nós começamos a nossa aula de hoje com a epígrafe de Aristóteles, que ele fala assim, olha, a democracia surgiu quando, devido ao fato de que todos são iguais em certo sentido, acreditou que todos fossem absolutamente iguais entre si. Vamos tentar entender o que ele estava querendo dizer com isso, né? A democracia grega, ela sempre teve um dilema muito forte. E é o que a gente tem que pensar, né? Que era como equilibrar a desigualdade humana com a igualdade política. Que existia, é algo claro, né? Ou seja, nós sabemos que nós temos uma desigualdade muito grande dentro de todas as sociedades ao longo da história. Nunca vivemos uma sociedade igualitária, onde todo mundo era igualzinho, a não ser nas comunidades ainda que não eram formadas civilizações ainda, naquelas comunidades nômades ou seminômades, ok? Então, quando nós falamos sobre essa questão de buscar a igualdade, a democracia tentou, a democracia grega pelo menos, buscar uma igualdade política, não que fosse uma igualdade econômica, né? Então, quando falamos de igualdade política, nós temos que destacar que, através da política, nós precisamos de fatores políticos, econômicos, religiosos, educacionais, entre outros fatores, tá? Trazer igualdade, seja ela econômica, política ou de qualquer forma, estão implícitos esses fatores que destacamos aqui agora, os fatores políticos, econômicos, religiosos, educacionais, enfim, culturais como um termo geral, acaba influenciando muito nesse processo de igualdade, tá? Então, por esse motivo, como nem todo mundo tem essa questão da igualdade econômica, religiosa, educacional, entre outros todos, os regimes que eram titulados democráticos, na verdade, não eram, né? Existia a palavra democracia, e quando a gente pensa sobre a questão de uma democracia relacionada ao hoje, ao presente, nós vamos ver que a democracia grega, por mais que ela tenha se aproximado de uma democracia, ela é algo bem diferente daquilo que nós entendemos como uma democracia na atualidade, tá bom? Quando eu falo para vocês aqui democracia, vem a ideia de quê na mente de vocês? Vem assim alguma coisa? Tipo, quando as pessoas também têm o poder, tipo, o poder na mão do governante e na mão do povo também, tipo, de decidir as coisas. Ok. Mais alguma coisa? Mais alguém? Gostei da sua ideia, Bárbara. Concordo com ela. Eu acho que podem igualdade. votar. Hã? Que todos podem votar. O sufrágio universal, o voto, né, é uma questão de escolha, é uma questão de representatividade, né, Rafaela? Ou seja, a democracia muitas vezes demonstra representatividade. Quando a gente reclama de alguma coisa hoje, por exemplo, se a gente reclama dos nossos políticos, a gente tem que saber que a culpa é nossa, a responsabilidade, desculpa, a culpa não. A responsabilidade pelos políticos é nossa, porque somos nós que os colocamos naquele local. Não é verdade? Então, nós temos a responsabilidade em relação a essa questão da democracia. Então, quando a gente fala de democracia hoje, a gente fala de liberdade, nós falamos de igualdade de direitos, nós falamos de peso em relação às escolhas, nós falamos de responsabilidade, ok? Na democracia ateniense, por exemplo, nem todos eram detentores dos mesmos direitos. Porque para ser cidadão grego, você necessitava de alguns quesitos. Alguém lembra que quesitos eram esses? Nós estudamos lá no 6º ano. Ser homem, né? ter dinheiro. Ser homem, que mais? Tinha que ser filho de Filhos de De pai pai e e mães mãe. atenienses. Haver Também nascido... tinha vai. que saber ler e escrever, um negócio assim? Ou Não precisava necessariamente não, mas olha só, mas é nesse caminho, né? Tinha que ser maior de 21 anos, tinha que ser homem, tinha que ser filho de pais e mães atenienses, né? E já ter participado do exército. Ou seja, são várias coisas que, na verdade, excluem muita gente,
Ou seja, Ou seja, então, os direitos eram de todos os cidadãos, mas nem todo mundo era cidadão. nem todo mundo era cidadão, né? Então, esse que era o grande problema da democracia grega, né? Então, essa democracia grega, não, gente, desculpa. Eu tô falando de democracia grega e eu tô falando errado. Porque a democracia não é grega, a democracia era ateniense. Porque no mesmo período nós tínhamos Esparta, que era uma diarquia, não era uma democracia. Vocês lembram disso, né? Da nossa musiquinha, da nossa famosa musiquinha. Então, em Atenas, democracia ateniense, né? Então, as pessoas que tinham o título, a cidadania ateniense, né? Elas poderiam discursar, votar, né? Ou serem votados na eclésia, que era uma espécie de assembleia de cidadãos na qual era necessário que o homem estivesse ali presente. Então, a democracia ateniense, ela tinha uma característica diferente da nossa. A democracia deles era uma democracia participativa, diferente da nossa, que é uma democracia representativa. Nós escolhemos alguém para que nos represente. Na situação da Grécia Antiga, o que acontecia? As pessoas se representavam. Então, quem é que tinha o poder em Atenas? Quem é que, de certa forma, se desenvolvia de maneira plena dentro da sociedade ateniense, né? A democracia, então, ela tinha essa característica excludente, né? Porque mulheres, estrangeiros, menores, escravos, todo mundo estava excluído dessa cidade, dessa democracia grega. Mas quem falasse bem, quem argumentasse bem, se destacaria na democracia ateniense. Vocês concordam comigo? Sei lá, todo mundo vota, todo mundo fala. Quem fala bem, quem se posiciona bem, quem se estrutura bem, acaba saindo na frente aí dessa sociedade. Ok? Tranquilo até agora? Sim. Tá, vamos marcar aqui então. Tio, Oi. o que era a democracia participativa? A democracia participativa é a democracia que nós nos referimos à democracia ateniense. Por quê? O cidadão ateniense, que a gente já sabe que não era todo mundo, aquele que tinha os pré-requisitos para ser cidadão, o que tinha cidadania, na política ateniense, ele participava diretamente da política. Então, quando tinha discussão lá na eclésia, ele não votava no político para que ele votasse, ele ia lá e ele escolhia, ele discursava e ele apoiava ou não aquilo que ele achava certo ou errado. Entendeu? Então, ele participava diretamente da vida política. A nossa democracia, por exemplo, é uma democracia diferente porque nós temos uma pessoa que nos representa lá no Congresso, que no caso esse Congresso em Atenas era a própria eclésia, né? Onde o cidadão ele ia diretamente a participar e ele que tomava as decisões políticas ali naquele momento. Não era ninguém que o representava. Ok? Ok, obrigada. Então, nós temos aí coisas, né? O dilema, porque era muito difícil equilibrar essa desigualdade com a igualdade política, e nós sabemos que a democracia grega ela tinha uma característica excludente, né? Ela excluía muito mais do que incluía, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, gente, para percebermos e entendermos essa estrutura democrática na antiguidade já é um avanço, né? Vamos pensar numa sociedade, numa época onde tudo ainda era hereditário, nós tínhamos ainda muito poder das monarquias, né? O estabelecimento das aristocracias. Por mais que essa democracia não fosse perfeita, ela já era um princípio de alguma coisa, né? A gente não pode excluir essa ideia, tá? Está parecendo história, não sei o que está acontecendo. É porque nós temos que falar do contexto histórico para depois a gente entender o contexto filosófico, que a gente está construindo aqui é um contexto histórico mesmo, tá? Então, gente,
para que eu pudesse participar, nós temos a imagem aqui das discussões na Eclésia, né? Na Ágora Ateniense. Para que o ateniense pudesse ficar ali o dia inteiro participando da vida política, ele precisava de quê, gente? Comida. Comida? Também, né? No começo ele não conseguia ficar em pé. O que mais que ele Deixar precisava? É que nem você disse, professor, é só não deixar o povo passar fome. Não, isso é muito importante. Em qualquer momento da história, tá? Mas eu sou um Comida é a coisa cidadão. mais importante até agora. É a mais importante. Sempre Exatamente. será. Vai ser. Ao longo da história será. Mas, gente, olha só. O cidadão ateniense, para que ele pudesse participar da vida política, ele precisava ter tempo livre para aquilo. Ou seja, os debates políticos acalorados na eclésia, né? Ele precisava, então, para se dedicar à vida política, ele precisava de tempo livre. Tempo livre por quê? Porque para manter uma cidade, nós temos que realizar as atividades físicas. O que são as atividades físicas? A agricultura, a construção, o mantenimento da cidade. Vocês concordam comigo que é preciso isso? Sim. Ok? Então, olha Eu só. pensava que você ia falar atividade física. A democracia, que é essa participação do cidadão diretamente na própria democracia, ela se relaciona diretamente com o escravismo. Por quê? Depois de tudo isso que eu falei com vocês. Porque os escravos não podiam participar do negócio lá? Sim, mas Eles ficavam fazendo as coisas pros bonitão ficar fazendo democracia. exatamente. Essa que é a Caramba, ideia. Inês, você é um gênio. Exatamente isso, né? Olha só, então, era o escravo que possibilitava o quê? O tempo livre para o cidadão se dedicar à vida política. Ok? Então, essa sociedade, né, grega, essa sociedade ateniense, né, ela foi, vamos dizer assim, a primeira sociedade onde os seres humanos, em larga escala, né, foi naturalizado a ideia da sociedade do ser humano como mercadoria. Primeira vez na história onde o ser humano vai ser entendido como mercadoria. Por quê, gente? Como que acontecia a mão de obra escrava nas antiguidades? Eram os prisioneiros de guerra, normalmente se tornavam escravos. Ou seja, na antiguidade não era habitual a presença de muitos escravos, ok? Então, quando aconteciam as guerras e as batalhas, os prisioneiros de guerra acabavam se tornando escravos. Só que o que começou a acontecer na Grécia, em Atenas? Toda hora eu falo Grécia, em Atenas principalmente. Cada vez mais eles foram necessitando de mais mão de obra escrava. Por quê? Porque o cidadão queria se dedicar exclusivamente à vida política. Quanto mais ele queria se dedicar à vida política, mais ele precisava do escravo para realizar o trabalho bruto que ele não teria tempo para realizar. Então, querendo ou não, a democracia grega, ela está implicitamente ligado ao escravismo. Porque sem o escravismo, o cidadão grego não teria tempo para participar da vida política. Ok? Por esse motivo que relacionamos democracia com escravismo. E os escravos se dedicavam a tudo ali, né? Tranquilo, gente, isso aqui? Então, vamos lá aqui. Professor, leia aí o chat. Isso, muito bem. A música dá na cabeça ainda, né? Isso é ótimo. Coloca pra todo mundo poder ver. Eu mando pra todo mundo. Olha só, gente. Olha que coisa interessante que o nosso livro traz aqui no final, ó. O sistema, ou seja, o fato dos escravos, a existência dos escravos,
é uma pré-condição para a democracia ateniense. Se não tivéssemos escravos, não teríamos democracia em Atenas. Por qual motivo? Eles não iam ter Não tempo. teriam tempo. Porque eles não teriam tempo para participar dessa vida política que necessitava necessariamente dessa ideia e dessa produção que nós estamos vendo aí. Tranquilo, igual um grilo? Espera só um pouquinho que eu preciso ver uma coisinha aqui. Gente, vocês viram as nuvens de gafanhoto lá na Argentina? Eu vi! No Egito? Não entendi. Não vi. Argentina. Argentina. Nuvens de Ah, gafanhoto? Eu tô tão velho, eu É, pensava que eu gente. já tinha visto. Já. 2020. Dizem que o Bolsonaro que chamou eles, viu, gente? Só disso. Olha, 2020 tá virando uma doidice já. Meu Deus do céu. Pois é, Caraca. né? Quando você pensa que nada pode piorar, vem uma nuvem de muito. gafanhoto. Não, eu tenho certeza que alguma coisa vai explodir. Alguma coisa em algum lugar vai explodir, porque é só O isso que vulcão falta. Krakatoa Hiroshima. entrou em erupção. Ah, O vulcão Krakatoa entrou em também, né? erupção. O Krakatoa entrou em erupção. Agora nós somos a família dinossauro, né? Só falta cair outra bomba em Hiroshima e Nagasaki. Não fala essas coisas. É o quê? não. Eu nem lembro o que é isso, Nem dá gente. ideia. Aquela- Só fa- Não, Gente, também 2020 acho que não é bom ter ideia. É tipo assim, eu sobrevivi a 2020. É Nossa. assim mesmo, né, Rafa? Nossa, dá pra se Homem achar muito sobrevive no aos futuro com isso. dinossauros e homem sobrevive a 2020. Vou lá que- Dá pra se achar muito com isso. Esse argumento de eu sobrevivi a 2020, coronavírus. Página 25 aqui, gente. Né? Então, olha só. O apogeu da... Deixa eu aumentar aqui. Tá. O apogeu da democracia ateniense dará-se no governo de Péricles, tá? Porque ele teve um papel central nas guerras médicas. Todo mundo lembra contra quem foram as guerras médicas? Contra os persas, que recebiam o nome de medos. Por isso essa guerra recebeu o nome de guerras médicas. Não porque tinha médico envolvido na guerra, tá, gente? Eu já ia falar isso, os médicos foram pras ruas com facas pra abrir os oponentes. No surgimento da sociedade, da civilização persa, do Império Persa, houve uma junção entre duas tribos, tá? Duas tribos antigas. Essas tribos tinham o nome da tribo de persas e a tribo dos medos. Ao juntar-se, eles formaram o Império Persas. Então, os persas também eram conhecidos como os medos. Então, quando houve essa guerra entre gregos e persas, a guerra recebeu o nome de guerras médicas em relação à origem do nome dos persas, que eram conhecidos naquele período de medos também. Tá? É essa guerra aqui, é essa batalha que vai formar aquele filme 300. Não tem? O filme 300? Ele relata essa guerra aqui que nós estamos falando, tá? Logo depois da vitória dos gregos, então, houve aí, querendo ou não, a questão da força ateniense foi decisiva para a formação dessa cidade, ok? Então, formou-se a Liga ou a Confederação dos Delos. Era assim que ela recebia o nome, né? Era um instrumento formado naquele período e ele era organizado e comandado pelos atenienses sob a liderança de Péricles, né? Que, de certa forma, ela tinha o objetivo de organizar a guerra contra os persas. Vamos dizer assim, obter financiamento para a guerra, organizar, de certa forma, as pessoas na luta contra os persas, que tinham o maior exército da época, enfim. Essa Liga dos Delos, ela foi original, construída para uma organização da guerra contra os persas, tá? Só que a guerra acabou, os gregos saíram vitoriosos e os atenienses continuaram utilizando, né, a guerra, a Liga dos Delos ou a Confederação dos Delos, para, de certa forma, se legitimar em relação às outras sociedades. Ou seja, como Atenas era responsável pelo controle da Liga dos Delos, eles acabou a guerra, mas eles continuaram cobrando imposto
das outras cidades-estados, tá? Isso, de certa forma, fortaleceu muito a sociedade ateniense, por isso que eles cresceram muito, tá? E aí, querendo ou não, com a criação da Liga de Delos, nós vamos ter um movimento duplo, né? Por um lado, ela vai se tornar um instrumento de manutenção de paz e enriquecimento da cidadania ateniense, e por outro lado, Atenas passou a ter uma prática de opressão sobre as antigas associadas, né, que agora eram submetidas a ela. Ou seja, antes, as cidades-estados eram amigas entre elas. Formou-se a Liga ou a Confederação dos Delos para se organizar uma guerra contra os persas. A guerra acabou. Os atenienses permaneceram com essa confederação. As cidades-estados que antes eram colegas, agora vão ser subjugadas pelos atenienses, que vão começar a ganhar muito dinheiro porque eles vão continuar cobrando impostos das outras cidades-estados. Isso vai fazer com que os atenienses enriqueçam e cresçam muito, tá bom? Então, esses dois movimentos vão acontecer. E isso vai depois provocar a Batalha do Peloponeso, ou a Guerra do Peloponeso, que vai ser a guerra entre as cidades-estados gregas, que vai finalizar o período da Grécia Antiga, que as cidades-estados vão sair derrotadas, assim, né? Porque por mais que a guerra permaneça, os espartanos vão sair vitoriosos dessa guerra, mas eles vão sair praticamente destruídos, e aí eles vão ser invadidos pelos macedônios e vai acabar o período da Grécia Antiga, tá bom? Então, esse movimento social, em nenhum momento pensou-se em abolir a escravidão, tá? Todo mundo acreditava que a escravidão era algo correto. Até Aristóteles, ele apoiava a escravidão, né? Ele afirmava o seguinte, ó, pertence também ao desígnio da natureza que comande quem pode por sua inteligência, tudo prover, e pelo contrário, que obedeça quem não possa contribuir para a prosperidade comum, a não ser pelo trabalho do seu corpo. Essa partilha é salutar para o senhor e para o escravo. Então ele fala assim, ó, quem pensa e quem consegue se discutir bem é político, e quem não, vai trabalhar. Se você só sabe trabalhar, cada um tem que fazer sua parte. Era assim que pensava, tá? Então, olha só que coisa interessante. A democracia grega, ela precisava de escravos, ok? E os escravos eram obtidos como, gente, que eu falei para vocês? Prisioneiros de guerra. Isso, eu ia falar, Lembra? tio. Escravos eram obtidos através de prisioneiros de guerra. Então era assim, eles tinham a guerra, como consequência, eles obtinham escravos. Só que vai começar a aumentar a necessidade de ter escravos. Então o que eles vão começar a fazer? Qual foi a pergunta? Eu me perdi. Presta atenção. Os escravos eram obtidos através das guerras, ok? E nós sabemos que a democracia só podia existir por causa dos escravos. Ponto. Mas os escravos, eles eram prisioneiros de guerra. Então, eles faziam uma guerra, como consequência, tínhamos escravos, ok? Só que foi aumentando a necessidade de obter esses escravos. Cada vez mais, cada vez mais. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram, em vez de ter como consequência da guerra os escravos, eles vão começar a guerrear para obter escravos. Ok? E aí que vai iniciar o processo de imperialismo grego. O que é isso? Eles vão começar a expandir muito suas fronteiras, tá? Porque eles queriam guerrear, lutar contra outros povos para vencer esses povos e obter mão de obra escrava para que eles continuassem suprindo a estrutura, vamos dizer assim, das suas características democráticas que eram extremamente necessárias à mão de obra escrava. Conseguimos, então, relacionar democracia, escravismo e imperialismo? Viu como uma coisa está relacionada com a outra? Ok. Vamos marcar aqui, então. Mas, professor, tipo, eles chegavam, invadiam uma cidade e faziam todo mundo de escravo? Quem ficasse vivo, eles escravizavam. Exatamente assim.
Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Nós vamos ter que depois olhar os livros de vocês, ver se vocês realmente realizaram as tarefas de vocês. Eu acho que a melhor forma de eu fazer isso, a gente vai marcar um dia, à tarde principalmente, eu vou marcar com vocês, e a gente faz uma videochamada pelo Zap mesmo, ver se vocês têm algum problema com isso. E aí vocês me mostram o livro de vocês e eu dou ok. Pode ser assim? Como Mas assim dá o outro? livro? Hã? É o de filosofia ou Dá de ok. história? Os dois. O de filosofia não muito, porque a gente tá começando a focar agora, tá? É o de Tio, história mais, oi. o meu livro 2 de história, eu não tenho. Eu tô Tá. fazendo pela internet, mas eu tenho tudo no caderno. As Não, isso já páginas, bonitinho. tá ótimo, Inaê. Tá ótimo, tá bom? Ô, professor, e também, Oi. tipo, você pode passar pra gente antes, até onde você quer olhar? Porque, tipo, às vezes a gente deixa passar alguma coisa, aí pra ficar Uhum. tudo certinho. É a partir do capítulo 4 eu vou olhar, tá? Tá. Porque foi da onde a gente começou a pandemia. Tá bom? Então, mas aí, isso aí, quando eu precisar, eu falo com vocês. Aí, quem não puder, pode me mandar. Eu prefiro que me mostre, porque se é fotinhos, um pode pegar a foto do outro e mandar, né? Não, a letra é igual. Ah, mas eu vou lembrar de uma letra com a outra, né? Mas enfim. A gente vai Ué, buscar um se mecanismo pra gente. uma letra é igual a outra. Mas se você não entendeu o que tá escrito. Ah, Enzo, pelo amor de Deus, o negócio vamos facilitar o processo? Eu vou te mostrar. Eu já mandei a chave de correção. Eu quero saber se você marcou o seu livro, se você fez suas atividades, para eu saber se você realmente cumpriu com as suas tarefas. Igual a Rafaela mostrou ali agora, ó. Marcada, eu não tenho anotada. Cheio de coisa anotada. Isso aí Marcar, comprova. eu não tenho certeza, mas Isso aí fazer comprova. atividade eu fiz. Isso aí comprova que você tá realmente cumprindo com as atividades, fazendo suas anotações. Isso vale nota, é participação. Assim, eu acho que metade das minhas atividades estão erradas, porque eu não... Não, Felipe. Vou reprovar online. Hã? É o quê? Ela disse que vai Grita, reprovar Luísa. online. Reprovar online. Professor, eu fiz com lápis branco, tá? Tem algum problema? Lápis branco o quê? Lápis de cor branca. As atividades ele fez. Ah, tá bom. É do capítulo 4, então, né, professor? É. Beleza. Professor, libera aí Oi. o chat pra todos rapidinho. Rapidinho, por favor. Rapidinho. Não, Confia em mim, por favor. Rapidinho. não confio, não. Pra quê, Felipe? Eu, hein? Eu tô falando com você? Ó as ideias. Ó, você tá falando aqui pra todo mundo, meu querido. Gente, Ó, parou. paz e amor, galera, namastê. Então, ó, finalizando, né? Desenvolveu-se. Pera, Felipe, você tá me atrapalhando. Desenvolveu-se uma inversão na causa das guerras daquela região. Se antes a escravização de pessoas era um resultado dos conflitos, agora ele passou a ser o elemento para gerar o conflito. Em outras palavras, houve guerra porque se queria escravos. Compreendemos esse processo? Sim? Sim. É o que você tá com essa cara, Vitor? Você tá vendo outra coisa que não é minha aula, né? Não, professor, ele tá preocupado. Preocupado com o quê? Não com nada, é com as panelas que eu deixei no fogo ali. Você não fez as atividades de história, Vitor? Não, eu É fiz, só você professor, eu te fazer agora. juro. Faz tudo, Ah. entendeu?
Fiz Ai, tudo. ai, hein? Então tá bom. Vamos lá. Gente, vamos tentar responder essa pergunta aqui? Vamos lá. Todo mundo fazendo a leitura. E aí no livro de vocês mesmo. Dá um tempinho. Quem for achando a resposta pode mandar no chat pra mim, tá? Tô esperando. Não é pra marcar aqui não, Felipe, é no chat. Sem flodar, Felipe. Senão eu não vejo. É só botar uma letra que eu vejo. Inaê já mandou a resposta. Felipe já mandou. Esperando as respostas. Ai, que desculpa, eu fechei o som. Voltei. Calma aí, que nós vamos chegar. Ok, Rafaela. Ok, Bárbara. Esse ok não quer dizer que tá certa a resposta que vocês mandaram, não. Tá ok que vocês mandaram a resposta. Felipe, para de riscar aqui. Qual é a necessidade? Vitor, qual é a sua letra? Você tá lendo aí? Vamos, tô esperando, gente. Só 3 pessoas me mandaram a resposta aqui. Calma aí, professor, eu tô pensando. Tá, vai pensando. Ok, Ana. Ok, Vitor. Vitor, você tá rindo, parece que você tá fazendo alguma coisa errada, Vitor. Você tá conversando pelo chat aí, alguma coisa. Não tem Nossa. como, professor, tá privado. Mas o chat, vocês. Até parece que vocês não têm um WhatsApp pra ficar falando alguma coisa por aí. Esse ouvido tem problema. Mas eu gosto do Vitor, não fala mal dele. Vamos lá. Ok, Vitória, Maria Eduarda, Ana, valeu. Tá faltando alguém ainda? Gabriel, você tá aí? Acho que Gabriel não tá aí, não. Ele só botou a câmerazinha ali. Ricardo! Será que um dia eu vou escutar a voz de Ricardo nas minhas aulas? Ricardo! Letícia! Ô, professor, olha só, aula passada, o professor Caio fez o seguinte, ele tirou um tempo do final da aula para conversar. Aí todo mundo tava conversando. Ele falou assim, quem quiser já pode ir saindo. Ficou o Ricardo, o Dalton e o Pedro. Sem falar nada. Mutado. 100%. Ok, gente. Então, olha só. A resposta B da nossa... A resposta B, ó. A resposta correta da nossa questão é a letra B, ok? Vamos lá tentar analisar por quê. Vamos lá. Perguntou quais eram assertivas corretas, né? A primeira fala assim, na democracia ateniense, nem todos são cidadãos. Mulheres, crianças, escravos, estrangeiros são excluídos. Está correto? Tá. Sim. Então, a 1 está correta. A 2 está incorreta porque é uma democracia representativa como as modernas. Já errou.
né? As modernas não é uma representação. Lá é participativa, né? Então é completamente diferente. A 3 é uma democracia direta ou participativa e não uma democracia representativa como as modernas. Exatamente isso que nós falamos, né? E a número 4, a democracia ateniense, não exclui da política a ideia de competência ou tecnocracia. Na política, uns são mais sábios e competentes que outros, aqueles devendo exercer o poder sobre estes. Errado, né? Lá todo mundo falava igual de maneira, vamos dizer assim, estabelecida, ok? Então, as respostas corretas são a resposta 1 e a 3. Por isso, nós temos como opção correta a letra B. Ok, Ana. Professor, a gente vai ter uma aula de filosofia por semana? Vamos. Ah, tá. Vamos tentar responder a 2. Vamos lá? Da outra página. Respostas no chat. Ok, Felipe. Boa, Inaê, boa. Tá por aí a resposta. Ok. É a outra. Tá bom. Eu tô em dúvida entre duas, não sei qual colocar. Fala pra mim aqui no chat. Ah, vou colocar as duas. Tá bom. Coloca no chat. Eu coloquei as duas, né, professor? Isso que eu coloquei. É, por aí mesmo, Rafaela. Inaê teve a mesma dúvida que você. Ok, Ana, tá por aí. É uma dessas duas mesmo. Ok, Luísa. Certinho, Luísa, essa mesmo. Muito Bárbara. obrigada, muito obrigada. Gente, para acabando a nossa aula aqui, então, vamos lá. A resposta é a B, tá? O que fica claro, então, é que o cidadão ele tem o dever de participar da elaboração das leis que regiam os destinos da cidade, tá? Então, isso foi a nossa aula de hoje. Semana que vem a gente corrige mais. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tia. Ah, professor, qual é a resposta? Tchau. Letra B, letra B. Ó, faça uma B? atividade que eu vou olhar, hein? Acertei. B de bola. Demorou, então. Beijo, professor. Tchau, tchau.